A solidão é um dos sentimentos mais pesados que qualquer pessoa pode sentir. É algo que realmente vai contra toda a nossa biologia. O fato da gente se sentir afastado dos outros, ou afastado até mesmo de nós mesmos, é um peso que nem todo mundo consegue carregar. A gente vai falar sobre isso hoje lendo o relato da Olivia. Eu sou sobrevivente e tô aqui com o Bacaco. Lembrando, caso você queira que seu relato, seu desabafo, qualquer situação que você esteja vivendo ou algo que você esteja sentindo seja trazido aqui pela gente, para isso basta você ir até o link que tá no comentário fixado desse vídeo ou no link da descrição, preencher o formulário e aguardar. Talvez em breve a gente traga o seu relato aqui para trazer algumas reflexões a respeito e tentar te ajudar. E caso você queira e possa fazer uma doação para fortalecer o nosso trabalho, na descrição também vai ter o link do LivePix para que você possa enviar qualquer valor. Vamos ao relato. Opa, sobrevivente. Escreva esse relato com o objetivo de expressar um sentimento que muitas vezes é difícil de colocar em palavras: a solidão. Nos últimos tempos eu tenho me sentido profundamente só. Não se trata apenas da ausência de companhia física, mas de uma sensação constante de não pertencimento, como se a minha presença não fizesse diferença nos ambientes em que eu estou. Eu observo as pessoas ao meu redor interagindo, compartilhando momentos e construindo vínculos enquanto eu me sinto à margem, sem alguém com quem realmente possa contar. Essa percepção aos poucos gera um sentimento de invisibilidade e questionamentos sobre o meu próprio valor. Em diversas situações eu percebo que não sou lembrada, que não sou aguardada ou incluída, o que reforça a sensação de afastamento e me faz refletir se tem algo errado comigo. Há também momentos em que a dor se torna silenciosa. Muitas vezes eu choro escondido, guardando para mim sentimentos que não consigo compartilhar com ninguém. É uma forma de lidar com tudo isso sem que os outros percebam, mas ao mesmo tempo torna tudo ainda mais difícil. Além disso, existem momentos em que eu comparo a minha realidade com as dos outros e sinto que me falta muito, seja em aspectos materiais, pessoais ou emocionais. Essa comparação intensifica ainda mais o sentimento de inadequação. No fundo, o que eu mais desejo é ser importante para alguém, sentir que a minha presença é significativa e que existe um vínculo verdadeiro de cuidado e consideração. Eu compartilho esse relato na esperança de que outras pessoas que se sintam da mesma forma saibam que não estão sozinhas em seus sentimentos. Sobrevivente, obrigada pela atenção. E Olivia, obrigado também pelo relato muito bem escrito. Com certeza ajuda muito o nosso trabalho aqui de conversar a respeito da solidão e do assunto de forma geral que você trouxe. Para mim, o que você está descrevendo não é simplesmente solidão no sentido simples da palavra. Você mesmo mostrou várias camadas da complexidade disso tudo. Não é que você se sente só em relação à sociedade, só em relação às outras pessoas. É uma solidão bem mais profunda, talvez mais existencial. É a gente perceber que muitas vezes ninguém percebe a gente. É como se o mundo continuasse funcionando, as pessoas conversassem, rissem, criassem laços e você estivesse ali presente fisicamente, só que emocionalmente do lado de fora. A primeira vez que eu li o seu relato me deu a impressão de que você descrevendo essa situação toda, você parecia um fantasma, no sentido de que ninguém te incluía, mas você estava lá no ambiente, mas ninguém te percebia, mas você permanecia lá no ambiente. É quase como se a gente fosse um fantasma, socialmente falando, em que algumas pessoas até veem você, mas te ignoram em questão de segundos. A psicologia social estuda muito isso, porque a solidão não depende apenas da quantidade de pessoas ao nosso redor, mas principalmente da qualidade dos vínculos que a gente cria. Quem falava sobre isso era o psicólogo John Cacioppo. Ele é um dos grandes estudiosos da solidão, e ele dizia que ela funcionava como uma espécie de dor social. Assim como a dor física que a gente sente quando alguma coisa está errada no nosso corpo, a solidão seria esse mecanismo de dor da alma, digamos assim. Ela avisa que algo na nossa vida relacional precisa de atenção. E lógico, eu preciso deixar claro que isso não significa que você é fraca, que você é carente demais ou que você tá errado em sentir isso. Significa que você tem uma necessidade humana básica pedindo cuidado, que é a necessidade de vínculo com alguém. E muitas vezes, de vínculo com você mesma. Porque, embora seja óbvio e o óbvio precise ser dito, o ser humano não foi feito para viver emocionalmente isolado. A primeira coisa que eu me lembro foi de um filme que eu assisti quando eu era criança, aquele filme Náufrago, em que acho que é o Tom Hanks, ele fica preso numa ilha, é ele mesmo, né? Uhum. E ele cria uma bola de... O Wilson. O Wilson. Aquela bola era de quê? De vôlei? Não lembro exatamente, acho que era de vôlei. Era de vôlei, né? E ele fez uma carinha lá com tinta, era com sangue dele, não sei. E ele conversava com essa bola, porque ele precisava satisfazer essa necessidade de vínculo que ele não tinha porque estava isolado numa ilha. A antropologia mesmo mostra que durante boa parte da história da gente como humanidade mesmo, pertencer a algum grupo era uma questão puramente de sobrevivência. Eu já falei isso em vídeos anteriores, mas antigamente a gente viveu boa parte da nossa vida como ser humano, assim,
pensando na humanidade de forma geral. Essa vida moderna que a gente tem hoje é tipo 1% de toda a vida que a gente já teve. O nosso cérebro ele foi moldado por eras passadas, por uma era mais tribal, por uma era mais... em que o ser humano era mais animal do que a gente tenta ignorar com a modernidade de hoje. E nessa época, inclusive hoje, ser excluído, ignorado ou deixado de lado não era só uma questão de tristeza, era muito perigoso. Então, hoje o cérebro ainda sente essa rejeição como ameaça. A neurociência, já falei também em outros temas aqui, mostra que a dor de ser excluído socialmente ativa a sensação de dor física no seu cérebro. Então, quando você sente que você não é lembrada, que você não é incluída, que você não é esperada, o seu corpo interpreta isso como uma dor de verdade. E aí mistura uma espécie de dor emocional com uma dor física e você fica puramente em sofrimento. Eu acredito que é o pior que um ser humano possa sentir existencialmente falando. Tem uma parte muito delicada nisso que você escreveu, Olivia, que é a sensação de invisibilidade. Você não tá apenas falando que você queria sair mais, queria se divertir, queria ter amigos, queria ter vida social. Você tá dizendo que, de certa forma, você queria que a sua existência importasse pra alguém. Isso toca numa questão que é bem relevante na filosofia. Tem o Martin Buber, um filósofo do diálogo, ele dizia que o ser humano acaba entendendo a si mesmo do encontro com o outro. Ou seja, a gente não precisa ser apenas visto pelos olhos dos outros. A gente gostaria de ser mais reconhecido. E é claro que existe um abismo de diferença entre alguém notar que você tá no lugar e alguém realmente considerar ou talvez até ser grato pela sua presença ali. Quando você fala que você chora escondido, isso também é muito importante. É um sintoma muito claro de que tem muita coisa errada. E eu não digo isso julgando você, Olivia, eu digo isso com empatia mesmo. Muitas vezes a pessoa que é solitária, ela não sofre só pela falta de companhia. Ela sofre porque ela também sente que precisa esconder o próprio sofrimento. E aí viram camadas de dor. A primeira camada é você se sentir só, que já é um sentimento terrível. A segunda camada é você se sentir só e ainda fingir que tá tudo bem. É como se você tivesse que carregar sua própria tristeza em silêncio pra não incomodar, pra não parecer frágil, pra não ser julgada. Só que essa tristeza guardada por muito tempo, ela não vai desaparecer. Ela vai ficando mais pesada até que a gente precise fazer alguma coisa em relação a isso. Na filosofia mesmo, a gente pode dizer que esse tema da solidão é, digamos, um pouco recorrente, até demais. E não à toa, hoje em dia as pessoas têm uma distinção que é feita entre solidão e solitude, como sendo solidão um sentimento ruim, na qual você sente que você é distante fisicamente e emocionalmente das outras pessoas, mesmo que em alguns casos você esteja envolto ao redor de muitas outras pessoas. Em contrapartida, alguns enfatizam muito a ideia de solitude, de você aproveitar um pouco da própria companhia para que isso sirva de autodesenvolvimento, autoconhecimento, que é o lugar em que você cresce de verdade como pessoa. O Schopenhauer, por exemplo, ele costumava dizer que a solidão em si ela é um sentimento pouco ambíguo, no sentido de que, da mesma forma que a solidão pode ser inevitável para algumas pessoas que são bem mais sensíveis ou reflexivas, já que as pessoas têm uma ideia já estereotipada de que pessoas normalmente mais solitárias tendem a ser um pouco mais introspectivas e bastante profundas. Em contrapartida, a gente também tem um aspecto doloroso da solidão, de que as pessoas acabam precisando desesperadamente de um certo reconhecimento das outras. Daí surge aquela frase dele de que cada um está preso à sua própria consciência como a sua pele. Então, dessa forma, a gente consegue ver que, claro, existe todo um fator biológico por trás disso, sobrevivente chegou a falar por cima, de que por uma questão evolutiva as pessoas passaram a depender umas das outras para que elas pudessem continuar vivendo. Por mais que hoje em dia a gente não viva mais como nas cavernas, de precisar de um grupo necessariamente para você poder ter alimento, para você fugir de predadores, esse sentimento de necessidade de outras pessoas, esse sentimento que é natural, digamos assim, não passou. Essa necessidade não foi substituída. Mas o que acontece também hoje em dia é o que o Albert Camus escreveu no romance dele, O Estrangeiro, que muitas das vezes essa solidão não é só aquele sentimento de você não pertencer ao mundo das outras pessoas, mas é de que muitas das vezes existe um mundo externo a você que é completamente diferente a você. É algo que a gente chegou a conversar em alguns vídeos, inclusive no vídeo de luto, de que muitas das vezes a gente tem a impressão de que a gente vai vivendo e o mundo continua existindo apesar de nós mesmos. Da mesma forma que isso pode ser algo que nos traga pra dentro, digamos assim, pra um aspecto muito mais reflexivo da vida, ainda assim é comum que a gente sinta um certo sentimento de solidão mesmo, de que talvez a gente não é tão importante assim para as outras pessoas, de que a gente não é tão importante assim para os outros, ou que as pessoas não se importam tanto com a gente, ou que tudo ao nosso redor é completamente indiferente a nós mesmos. Em contrapartida, a gente também tem o Erich Fromm, que é um psicanalista que eu já trouxe algumas vezes, em que ele falava que a solidão,
ou o medo da solidão, melhor dizendo, é um dos grandes motores do comportamento humano. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que basicamente tudo que as pessoas fazem é para evitar esse sentimento de solidão, de estarem sozinhas. Antigamente, por uma questão de sobrevivência, você procurava viver em algum grupo e se adaptar a esse grupo para que você pudesse continuar vivendo e posteriormente perpetuar os seus genes. E muitas das vezes as pessoas se sujeitavam a relações ruins mesmo por conta disso, de ter que abdicar um pouco de si mesmas, de algumas das vontades que ela tinha em prol do grupo para que ela não fosse rejeitada por aquele grupo. Porém, quando a gente olha para a modernidade, a gente vê constantemente, quando a gente olha para a modernidade de um tempo para cá, especialmente hoje em dia na nossa era mais tecnológica, é que as pessoas passaram a ficar mais cercadas de gente. Isso por conta da rotina, claro. Isso aqui eu falo pré-pandemia e talvez um pouco pós-pandemia também, quando as coisas começaram a voltar aos eixos gradativamente, embora não por completo. Mas a vida moderna em si, ela trouxe muito mais contato com outras pessoas. Então, antigamente era muito mais comum você estar cercado de pessoas. Você ia pro trabalho, você via pessoas na rua, você pegava um ônibus para sair de casa, o ônibus era sempre lotado de gente. Você ia para o trabalho, coisa assim, você vivia também cercado de gente. Só que ao mesmo tempo que você, por mais que esteja cercado de pessoas, por mais que você tenha uma quantidade muito maior de pessoas ao seu redor, nem sempre isso significa você não estar solitário, por exemplo. É bem comum uma galera falar, por exemplo, também de que um dos sentimentos mais dolorosos do mundo é o sentimento de você estar no meio de uma multidão e ainda assim se sentir sozinho. Porque a solidão também não diz respeito somente à quantidade de pessoas que tem ao redor de você ou que estão perto de você, mas sim em relação ao vínculo que você tem com as pessoas que estão ao seu redor ou a presença de algum vínculo que seja significativo para você. E o que acontece hoje em dia com a modernidade é que muitas pessoas, isso entrando no que o Bauman falava também, sobre a gente pode falar um pouco mais daqui a pouco, sobre a forma como as pessoas começaram a ver os relacionamentos com o tempo. De que hoje em dia as relações são completamente líquidas e as pessoas estão tão imersas no próprio mundo, com os próprios problemas ou com as próprias distrações, e daí a gente pode falar de redes sociais, de problemas que hoje em dia a gente tem com a vida moderna, mas isso fez com que muita gente ficasse muito mais fechada na própria bolha. E por ter muito mais gente fechada na própria bolha, sem ter, digamos assim, espaço para estabelecer contato com o mundo ao redor, e hoje em dia com a internet é muito fácil você cair em qualquer conteúdo que acabe desmerecendo essa necessidade humana de procurar vínculos de verdade, isso acaba potencializando ainda mais esse sentimento de solidão e de desvalor que você tem. Porque a gente já chegou a falar isso aqui em alguns vídeos, mas muito da nossa percepção como valor enquanto ser humano também depende, em grande medida, da forma como nós somos vistos pelos outros. E quando a gente se encontra num cenário solitário dessa forma, sem ter pessoas com vínculos com quem a gente possa contar ou até mesmo compartilhar nossas dores, fazendo com que a gente passe muito mais tempo até sofrendo em silêncio por achar que o nosso sofrimento não merece atenção, é que a gente acaba entrando num ciclo que é meio difícil de quebrar. Um ciclo no qual você se sente solitária por não ter pessoas com quem contar, ao mesmo tempo você sente que você não tem valor, já que você é excluída pelas outras pessoas. Por você ser excluída pelas outras pessoas, você acaba preferindo ficar sozinha em vez de, em alguma possibilidade, tomar uma atitude para lutar contra esse sentimento de solidão, procurando interação com outras pessoas. Mas a gente sabe que hoje em dia, no mundo moderno, é meio difícil você se conectar de verdade com uma outra pessoa sem que as relações sejam mais líquidas, digamos assim. Então, entendendo tudo isso, acho que é importante, já que as pessoas normalmente tendem a ver pessoas que sofrem muito de solidão, a pessoas carentes ou pessoas que não têm tanto senso de autossuficiência assim, embora a autossuficiência não seja muito bem isso que muita gente acredita. É importante que a gente tenha tudo isso em mente para que a gente acabe lidando também com um pouco mais de leveza em relação a tudo isso, mas é importante a gente ter tudo isso em mente para que a gente possa ter um pouco mais de clareza sobre como a gente enxerga esse sentimento, porque já que esse sentimento de desimportância que você sente por ser excluída pelas outras pessoas pode te fazer pensar que você não tem valor nenhum pro mundo, ou que você é completamente insignificante e queria ser uma pessoa importante para outras pessoas. Só que ao mesmo tempo que a gente sente esse descrédito de não ter a atenção das outras pessoas, isso não influencia em nada o nosso valor enquanto pessoa. É óbvio que falando assim parece fácil demais de dizer, do tipo, nossa, todos os meus problemas foram resolvidos porque agora eu sei que eu tenho valor, seja com alguém ou não. E o ponto não é partir para uma visão muito mais otimista de forma tóxica nessa conversa toda, mas é começar a entender que por mais que o mundo continue girando, por mais que as pessoas continuem vivendo as suas vidas com seus problemas, etc., isso de forma nenhuma diz respeito ao nosso valor enquanto pessoa ou ao que nós podemos oferecer para as pessoas ou para o mundo ao nosso redor. Só que isso é uma coisa meio complicada de lidar, especialmente se você não tem muita prática em estabelecer contato com outras pessoas. Ao mesmo tempo, não é porque a gente está solitário em um momento que a gente vai ser solitário o resto da vida. Algumas pessoas costumam dizer que por mais que a gente nasça sozinho e morra sozinho, durante a nossa vida não estamos com as pessoas. E às vezes, essa necessidade de lidar com a solidão nada mais é do que procurar um conforto ou um apoio para te ajudar nessa caminhada que é a vida. É interessante que pra gente falar sobre esse assunto também, é muito difícil a gente não citar o Bauman, né? O Zygmunt Bauman, se não me engano, ele era polonês. E ele falava muito
sobre a modernidade líquida, não só sobre o amor líquido, mas basicamente a ideia de que hoje em dia todos os laços que a gente tem ficaram mais frágeis, ficaram mais rápidos, ficaram mais instáveis, porque todo mundo parece ter uma vida tão cheia que ninguém nota a existência de ninguém. O que acontece é que muitas pessoas se sentem sozinhas por dentro, e esse é um fenômeno que muitas vezes a gente acha que é um fenômeno só nosso, mas que praticamente a maioria esmagadora das pessoas sente isso, claro que em níveis diferentes. Essa comparação acontece também, por exemplo, por conta das redes sociais. A gente vê as pessoas em redes sociais abraçadas, se amando, curtindo o novo filho, curtindo a viagem para o exterior, só que mesmo essas pessoas estão sofrendo também pela solidão. Muitas vezes, esse tipo de postagem, esse tipo de exposição é uma busca principalmente para ser visto, mas não para ser visto pelos outros, muitas vezes para a pessoa conseguir se ver através do olhar do outro, coisa que a gente já conversou nesse vídeo aqui. O problema é que as redes sociais trazem a questão da comparação. Foi a Olivia também que trouxe luz a esse assunto. Quando a gente compara a nossa vida com a vida dos outros, a gente não compara a realidade de um com a realidade do outro. A gente compara a nossa dor com a aparência externa da vida alheia. A gente compara o que a gente sente com o que a gente acha que é a vida de sucesso da outra pessoa. E aí todo mundo parece, através de uma comparação, ser mais bem-sucedido do que a gente, ter mais dinheiro do que a gente, ter mais possibilidades do que a gente, atrair mais pessoas. A gente sempre tem essa visão de que o outro está num patamar melhor por conta da comparação. E essa comparação que a gente acaba criando gera cada vez mais esse sentimento de despertencimento, de solidão e de tristeza. Na prática, muitas pessoas que parecem incluídas em atividades com outras, elas também se sentem sozinhas. Elas também sentem essa espécie de solidão profunda. A diferença é que algumas solidões, é a primeira vez que eu pensei que eu uso plural na minha vida, o plural de solidão, mas algumas solidões, eu acho que deve ser assim a palavra, são mais bem disfarçadas do que outras. Pensando um pouco na psicologia cognitiva, ainda mais em autores como o Aaron Beck, quando alguém passa muito tempo se sentindo excluída, como é o caso da Olivia, a mente pode começar a criar crenças dolorosas, mas crenças que dificilmente vão desapegar da nossa visão de nós mesmos. A gente começa a pensar que a gente não faz diferença, que ninguém liga, que tem algo de errado comigo, ou que eu sou menos importante que os outros, enfim, a gente acaba tendo esse tipo de crença. O problema é que essas frases que a gente diz pra nós mesmos, elas começam como interpretações de algumas experiências reais que a gente vive. Só que depois elas se tornam o que o Esalen de la Nogari chama de lentes, que são as crenças centrais, né? A pessoa passa a enxergar tudo isso por esse filtro de que a pessoa não tem valor nenhum, porque ninguém nota o valor dela. E não é nem ninguém notar o valor dela, muitas não notam a existência dela. Então se alguém demora a responder, parece rejeição. Se alguém não chama você pra sair, parece uma prova de que você não tem valor nenhum, de que ninguém se importa com você. E se ninguém percebe a sua própria tristeza, parece a confirmação de que você é um fantasma, de que a sua existência não importa pra ninguém. Só que a gente precisa lembrar o seguinte: se sentir invisível é um sentimento que você não pode desvalorizar, tá? Realmente é uma pena que você se sinta assim, mas não significa ser invisível. Se sentir que você não tem valor, não significa que você de fato não tem valor, porque a dor que você sente é muito real, só que a interpretação dessa dor é muito perigosa. A gente não pode pegar a interpretação que a nossa dor joga pra gente e colocar isso como se fosse a verdade absoluta do universo. Quando a gente pensa na filosofia existencialista, principalmente em Kierkegaard, que o Bacaco adora citar aqui, e o Jean-Paul Sartre, eles falam de formas diferentes dessa angústia de existir e tentar encontrar algum lugar no mundo. Porque existe uma solidão que aparece quando você percebe que ninguém pode viver a vida da forma que você vive. Parece que foi a Olivia que disse que o mundo inteiro funciona de uma forma e parece que ela tá meio que isolada disso. Só que de certa forma também, essa solidão faz parte da condição humana. Todos nós nascemos sozinhos. Embora nossa mãe nos deu a luz, embora nosso pai estava em casa, nossos irmãos, você namora, seu marido ou sua esposa, no final das contas você tá sozinho. É bem a filosofia do Satoru Gojo pro Megumi Fushiguro, de que você pode ter seus companheiros, mas quando você morre sozinho. E quando a gente percebe isso, é interessante a gente notar não no sentido de tristeza, não do tipo, pô, sobrevivente, eu realmente tô muito mal, mas no sentido de que se você já está sozinha, cada vínculo que você cria, mesmo que minimamente, é uma espécie de... Como é o nome, Bacaco, daquilo que a gente encontra no deserto? Que é algo bonito? Oásis. Oásis, pronto. Cada micro interação que a gente tem com o outro acaba se tornando um oásis pra gente. Eu penso o seguinte, vamos lá, usar eu e Bacaco de exemplo. A gente tá sozinho o tempo inteiro. Nós nascemos sozinhos, nós vamos morrer sozinhos. Cada
cada um dentro da sua própria mente, dentro da sua própria responsabilidade, dentro da sua própria realidade. Mas 99% do tempo que eu converso com o Bacaco, a gente não tá tendo essa conversa num nível mais elevado. A gente tá falando merda, a gente tá rindo de um monte de besteira. E esses pequenos momentos minimizam a solidão de cada um. Não no sentido de que, meu Deus, então finalmente eu tenho um pertencimento das outras pessoas. Não, no sentido de que as poucas relações que a gente tem, principalmente se forem relações de qualidade, acabam silenciando um pouco esse sentimento de solidão. E não é errado você ter esse sentimento de solidão, e também não é errado você querer silenciar essa voz de vez em quando. Mas é interessante você pensar também em partir para o processo, principalmente de solitude. E isso dá um pouco de trabalho, mas depois de um tempo, quando você desenvolve poucas boas relações e um ótimo, bom momento a sós, né, você e você percebe que toda essa solidão sai do aspecto negativo e talvez se torne até mesmo positiva. Como diz o Bacaco, que odeia sair de casa, o problema é que tem pessoas lá fora. Então... O problema é que eu saí em público e quando eu cheguei lá, o público estava lá. Exato, mas tudo isso é questão da visão que a gente tem a respeito disso. Bacaco, por exemplo, é a pessoa com menor bateria social que eu já conheci na minha vida. Mas nem por isso ele deixa de interagir com outras pessoas, mesmo que seja pela internet. Mesmo que seja através Mesmo que seja contra a minha vontade. Mesmo que seja usando uma foto de macaco no perfil. Ou uma foto de boneco com a cabeça amassada também. Se tu lembrar, tu coloca na edição pra você ver o que eu vejo quando eu falo contigo. Mas é isso, Bacaco. Essa é a minha visão sobre o assunto. Só caminhando pra essa parte aqui do final, o Viktor Frankl, que é um psiquiatra que a gente vive citando aqui em alguns casos, mas quando a gente tá tratando de lidar com o sofrimento humano, a gente já deixou bem claro aqui que isso é sim uma necessidade humana, as pessoas precisam de vínculos, de relações com outras pessoas. A gente já entendeu que essa questão de você querer o vínculo dessa pessoa não é apenas um sentimento de carência, de você querer atenção, mas sim uma necessidade básica de sentir que a sua existência tem uma importância pro mundo. E o Viktor Frankl tinha uma ideia de que o ser humano sofre profundamente, você sofre muito mais quando você sente que a sua vida não tem tanto significado assim pro mundo, pras pessoas ao seu redor. Então uma alternativa que ele acabou oferecendo para lidar com isso era de que você começasse a tomar alguma atitude em relação a isso. E de que forma a gente toma essa atitude? Seria como basicamente você começar a ter um papel um pouco mais ativo no seu papel no mundo. E com um papel mais ativo eu quero dizer, talvez procurar mais responsabilidades com você mesma, tentar se desenvolver você mesma, talvez futuramente tentar vínculo com outras pessoas. Tudo isso são pequenas atitudes que a gente faz para que a gente comece a afirmar nosso lugar como pessoa e o nosso propósito no mundo. Até porque se a gente for esperar que a gente encontre valor à nossa existência somente esperando pelos outros ou por alguma validação alheia, muito provavelmente a gente vai virar alguém que é completamente dependente emocional de si mesmo. Isso vai cair naquilo que o Kierkegaard falava de que muitas das vezes o sofrimento vem da gente querer ser a outra pessoa e não nós mesmos. Então, tendo isso claro, é importante que você, primeiro de tudo, desvencilhe, ou falando de uma forma um pouco mais clara, que você tire essa ideia de que para você ter valor você precisa da afirmação de outras pessoas, embora isso não seja algo tão simples de se fazer quando você é uma pessoa muito solitária, mas a gente tem que levar também em consideração, talvez com algumas atitudes como a do sobrevivente falou, de muitas das vezes a gente exercer um julgamento muito precipitado sobre a atitude das outras pessoas e como elas nos veem. O sobrevivente citou, por exemplo, quando uma pessoa demora para te responder e você sente que a pessoa tá te rejeitando por conta de uma crença que você já tem internalizada com você, ou como você não é convidada para algum evento ou coisa do tipo, isso alimenta ainda mais a sua crença de que você é uma pessoa excluída. Mas a gente deve levar em conta também que muito do nosso julgamento sobre o mundo também é afetado pelas circunstâncias e muito pela forma que a gente é afetado por aquela situação. Em outras palavras, o que eu tô dizendo é que muito provavelmente a gente exerce esse julgamento sobre as coisas porque nós mesmos estamos sofrendo de solidão. E como Chekhov, um escritor russo, escreveu certa vez num dos contos dele, pessoas quando estão infelizes muito dificilmente vão enxergar algo além disso. Nesse cenário é bom que a gente comece a trabalhar aos poucos nessa desvinculação do seu valor, a ideia do que as pessoas têm sobre você. Do contrário, você pode acabar sendo só mais uma dependente da validação alheia para ter alguns propósitos na sua vida. E como a gente já falou aqui anteriormente em outro vídeo, se você cair demais no outro polo dessa balança, é provável que você perca muito de si mesma e acabe se sujeitando a muitas coisas pelo medo de ficar sozinha, sendo que da mesma forma que ter outras pessoas por perto ou ter vínculos é importante, o seu vínculo com você mesmo também é importante. Agora, na construção desses vínculos, a gente também precisa bater no ponto aqui que já foi conversado em outros vídeos, de que as pessoas têm muito a ideia de que você só vai ter uma mudança significativa na sua vida quando você der um passo enorme do tipo, não, vou chegar em um público algum dia, vai todo mundo querer falar comigo, vai todo mundo querer fazer amizade comigo, a gente vai sair, aquela coisa toda, e nem sempre é tão romantizado assim. Às vezes, pequenos passos ou vínculos sinceros são suficientes para que a nossa vida tenha um pouco mais de cor, digamos assim. E isso pode ser coisas pequenas, coisas que você pode acabar desenvolvendo enquanto você vai vivendo. Às vezes uma amizade, mesmo que seja uma só, mas que tenha significado para você, que seja genuína. Às vezes você começar a fazer com que sua presença seja notada para que as pessoas conheçam você de verdade. Além de também
em encontrar algum lugar que você se sinta confortável em ser você com outras pessoas que te aceitem. Em alguns casos, isso também vai envolver você mudar seu ambiente. Você talvez começar a procurar lugar, talvez até fóruns na internet pode ser uma ajuda para lidar com isso, com pessoas que também estejam dispostas a te ouvir, a te entender e servir de apoio nessa situação toda. Talvez o canal possa ser uma fonte de ajuda para você nesse sentido, talvez outra comunidade possa ser uma ajuda para você nesse sentido. O importante é que, para lidar com esse sentimento de solidão, você não resolve apenas se isolando mais. É algo que você vai ter que trabalhar ativamente para tentar resolver. E isso ao mesmo tempo que você trabalha na sua própria solitude, na sua própria sensação de estar confortável consigo mesma e crescendo no seu próprio autoconhecimento. Além disso, ressaltando o ponto aqui do que a gente falou sobre as crenças que formam muito de quem nós somos, a gente tem que tomar muito cuidado também de não fazer com que essa rejeição, com que essa exclusão e essa comparação que a gente faz com outras pessoas acabe afetando também a nossa própria identidade ou a ideia que nós temos de nós mesmos. A gente não pode pegar, por exemplo, uma crença de que ninguém liga pra gente e a partir disso dizer que nós somos a pessoa no mundo que não tem valor nenhum. Então, se possível, também é importante que você procure terapia ou talvez um grupo que te faça se sentir acolhido ou que possa te ajudar nessa situação toda e com o tempo você melhorar ou aos poucos se expor a algo que possa te ajudar a lidar com todos esses problemas e trazer um pouco de companhia para circunstâncias da vida em que muitas vezes a gente se sente sozinho ou que não tem ninguém por perto para compartilhar das nossas dores. Muito obrigado por ter acompanhado a gente até aqui. Eu espero que essa conversa tenha te ajudado de alguma forma a lidar melhor com a sua própria solidão. Caso você tenha gostado e queira ver os novos vídeos que a gente vai publicar, eu peço que você se inscreva no canal e ative o sino de notificações. E caso você queira ajudar a gente a continuar com o canal, por favor, você pode fazer qualquer doação via LivePix, qualquer valor mesmo. Já ajuda a gente e eu seria muito grato por isso. Um forte abraço e até o próximo conteúdo.